Ao longo dos anos, diversas funções foram atribuídas ao Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, e hoje é uma das principais portas de entrada para o ensino superior. E quanto ao ensino médio, também tem sofrido algumas alterações com a nova proposta do governo. Por isso, o Camaçari em Debate vai falar hoje sobre a importância do Enem e a reforma do ensino médio. E como convidados nós temos o padre Márcio Menezes, que é professor de filosofia, e também a professora Cádia Grimaldi. O Camaçari em Debate está no ar. A medida provisória 746 vem gerando muitas polêmicas e até mesmo alguns protestos. Padre, qual seria o motivo de tanta insatisfação na opinião do senhor? Primeiramente, acredito que uma coisa de grande importância não poderia ser por medida provisória, porque se precisa um estudo, as consequências também de uma coisa mal pensada e também a gente acredita que a população deve participar. Então, acredito que a medida provisória que passa diretamente, né, ali no Congresso, poderia se ter um estudo maior, uma formação maior. Então, eu acho que a medida provisória faz com que se pensou pouco sobre o que se fez. E para a senhora, professora, qual seria o motivo dessa insatisfação diante de tantos protestos? Primeiro, eu queria dizer que é um prazer estar aqui na TV Câmara, discutindo um assunto tão importante para a nossa comunidade, aqui de Camaçari, da Bahia, do Brasil também, né? Eu acho que eu queria pontuar o seguinte: a medida provisória, ela é um instrumento para ser utilizado em caráter de urgência. É um instrumento do legislativo. Você não pode tratar a educação dessa forma. Como bem disse o padre Márcio, qualquer mudança na área de educação, ela precisa ser pensada, ela precisa ser discutida com os principais atores, com os professores, com os estudantes, com os gestores das escolas. Não pode ser uma medida autoritária para ser cumprida. E a medida provisória, ela realmente surpreendeu a toda a comunidade de educação do país, e a gente tem visto as reações de alunos, de professores, de toda a sociedade contra essa medida provisória. Em relação às mudanças, o que o senhor observou que foram as mudanças, as alterações mais gritantes, assim, que mais realmente vão transformar o formato em que os jovens estão acostumados? A primeira é a questão da carga, né? Então, se você hoje tem que passar 7 horas dentro de uma sala de aula, ou seja, tempo integral. A grande pergunta é se vai ter financiamento próprio do governo para que isso aconteça. Depois, se tem a questão da arte e da educação, que não é mais prioritária para o ensino médio, e a língua inglesa, se optar pela segunda, seria o espanhol. Mas eu acredito que essa questão do tempo integral, você passar hoje mais do que o tempo que se tinha, 7 horas dentro de uma sala de aula, se pergunta qual é mesmo o trabalho, se vai ter dinheiro, se vai ter professores equiparados, se vai ter uma escola que aguente, que suporte essa realidade. Professora, essas também são as mudanças mais significativas? Não, o padre está certo, né? Eu queria acrescentar mais algumas. Essa questão da carga horária, primeiro eu queria dizer que essa medida provisória que está colocando a reforma do ensino médio, ainda não tem uma apropriação dela como um todo, não é? Por ninguém, porque ela foi jogada na sociedade e as pessoas, nós, professores e a comunidade, ainda não se apropriou o suficiente dela, né? Muitas coisas ainda giram em uma torno de uma interpretação, e ela é muito incoerente, ela está muito incoerente em alguns artigos, porque essa medida provisória, a gente esclarecendo, ela pega a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e ela altera alguns artigos muito importantes da LDB. Então, nós vamos ter que pegar a LDB, ver o artigo que foi alterado e ir fazendo algumas análises sobre eles.
Mas voltando, então a gente tem a questão da carga horária, que é uma proposta da medida provisória, não é? Que é alterar de 800 para 1.400 horas, mas no bojo dessa carga horária tem uma proposta tem a questão do currículo, essa é uma questão muito séria. O currículo proposto, ele tem uma base nacional comum de 1.200 horas, então você reduz o que está aí. A princípio você olha e diz assim, vai ser tempo integral, mas a base nacional comum ela vai ser reduzida, só 1.200 horas. As horas restantes elas vão ficar com as disciplinas optativas. O resumo é assim, para as pessoas que ainda não entendem bem do assunto, que é meio complicado. O aluno vai entrar na escola, no ensino médio, ele vai ter 1 ano e meio estudando disciplinas comuns e depois ele vai escolher a área que ele quer, porque estão sendo propostas 4 ou 5 áreas. É a área de linguagens, a área de matemática, ciências da natureza e ciências humanas. São 4 áreas que estão sendo propostas, se não me engano. Aí, o que é que acontece? As escolas, elas já têm seu quadro formado. E as escolas, com certeza, elas não vão ter essas 4 áreas para depois de 1 ano e meio, o aluno levar mais 1 ano e meio escolhendo uma das áreas. Então, eu cursei 1 ano e meio, que é uma base nacional comum, agora eu vou escolher, não, eu quero ir para a área de ciências humanas. Ou então eu quero ir para a área de ciências da natureza. Nós sabemos que temos um déficit na formação de professores nessas áreas de saúde, nas áreas de química, física. Gente, a coisa é muito complexa. O aluno que antes tinha 3 anos estudando os conhecimentos que a humanidade foi acumulando ao longo dos anos, ele agora só vai ter 1 ano e meio. O outro ano e meio, ele escolhe uma coisa, eu só quero estudar história, geografia, ou então eu só quero estudar física, química, as outras áreas não. E uma outra questão que eu queria trazer para vocês, disciplinas importantes como sociologia, filosofia, artes, educação física, elas foram retiradas sumariamente do currículo do ensino médio. Justamente sobre esse ponto que eu também gostaria de questionar os senhores. Quais seriam os entraves ou até mesmo as vantagens dessa questão do aumento da carga horária e dessa questão da retirada dessas disciplinas também? Acredito que língua portuguesa não vai ser deixada de lado, já é um ganho, né? Mas, entretanto, eu queria só falar algumas coisas que se tem também, além de professores sem diplomas, né? Que Sim, ainda vai ter, né? Exatamente. Isso pode gerar uma confusão. Desde que o governo, há muito tempo lá atrás, está investindo na formação dos professores, né? Todo professor tem que ter a sua formação, pedagogia, e que tem que ser professor de sala de aula, não é só questão técnica. Então, quando você chega e diz assim, você pode não ter formação em ensinar. Então, também tem essa questão que pode ter um entrave nas nossas relações. Eu acredito que no ganho dessas relações, da escolha do aluno, que no último ano pode escolher um curso técnico, é que a gente vê como é que o curso técnico anda no Brasil. Então, não é sinal de que vai melhorar com isso. Tá? Eu acredito que o governo poderia repensar um pouco a forma de como lidar com essas situações. O governo disse que vai investir 1,5 bilhão, né, no próximo ano nessas questões, mas a gente sabe que na questão educacional, a primeira palavra educação vem de uma palavra latina, educare, ou seja, aquilo que você tira de dentro do aluno. O aluno não é uma máquina que se aprende. Ele já dentro de si tem os seus potenciais. Então, acredito que a escola deve ser o lugar onde você retira os potenciais internos dos alunos. Me pergunto, essa nova gestão, novo pensamento do ensino médio, prioriza buscar os benefícios internos que o aluno já possui? Ou é você dizer assim, não, você precisa aprender? Aí aprender com essa ou apreender a sua vida. Então, acredito que esse ensino médio poderia enfatizar mais o aprendizado interno daquilo que o aluno já tem e ele precisa desenvolver. A senhora queria complementar essa questão do professor? Eu queria dizer, eu queria chamar a atenção das pessoas que elas
da forma como esta reforma está sendo proposta, existe uma afronta às lutas históricas da profissionalização docente. Historicamente, nós, professores, temos lutado para que nos profissionalizarmos. Aí, agora, qual é a proposta que está contida na medida provisória? Profissionais que eles dizem com notório saber poderão exercer a docência, ou seja, eles rasgam todo o trabalho de profissionalização, todo o trabalho das universidades na área da docência. É a mesma história que eu vou dizer a vocês. Por mais que minha mãe, por mais que minha avó, elas entendessem da cura através da medicina alternativa, elas não são médicas. Para serem médicas, elas precisam da formação, elas precisam passar por uma universidade. Então, o professor, do mesmo jeito, eu sou engenheiro, eu sei construir, eu não sou professor de matemática. Uma das afirmativas do próprio presidente Michel Temer é de que a medida ela vai dar um salto na qualidade do ensino médio. O senhor acredita que isso é possível? Temos que ver se isso é um discurso educacional ou político, né? Então, eu acho que com o passar do tempo a gente vai perceber se isso de fato é uma preocupação, porque no meio político a gente sabe que nem todo discurso visa somente a educação. Então, eu acredito que com o tempo, uma medida provisória que ainda precisa 120 dias, a gente vai rever com o tempo se de fato esse enunciado do presidente é uma questão política, que aqui a gente já pode dizer que enche um pouco. A política é tudo aquilo que a gente discute, que a gente fala, mas a gente fala de uma ideologia. Se com esse discurso de fato. Então eu fico muito preocupado se esse discurso é uma ideologia política ou é de fato uma preocupação com a educação. E qual o ponto de vista da senhora, professora? A reforma no ensino médio, ela é necessária. Do mesmo jeito que aconteceu a reforma na educação infantil, curricular, a reforma no ensino fundamental. Então, você está permanentemente avaliando a educação e propondo medidas que melhorem a qualidade de vida e a qualidade da educação de um povo, isso é papel do governo, é papel do Estado. Agora, esta reforma que está aí, não. Você não pode dizer que você vai melhorar a qualidade de ensino se você faz um discurso que está aumentando a carga horária, mas em realidade você está enganando o povo. Você tinha antes, é matemática isso, você tinha um aluno com 3 anos estudando, uma base nacional comum, agora você vai ter esse aluno estudando apenas 1 ano e meio. E aí eu queria também chamar a atenção, né? Essa discussão, esses estudos estão muito recentes, mas a comunidade acadêmica toda está se levantando contra. Porque o que a gente percebe é que, para as escolas privadas, vai ter um aumento, a escola privada vai ter um aumento nas suas mensalidades. Matemática também. Se eu trabalho com custo X para 4 horas diárias, eu não vou continuar com o mesmo custo para 7. Isso é matemática. Bom, o governo federal, professor, ele já tinha programas de menores incentivos ao ensino integral. E agora, com essa mudança, por exemplo, padre, a União ela vai dar um aporte financeiro por 4 anos à escola que introduzir a modalidade. No caso, então, esse investimento, ele incentiva, de certa forma, as escolas a investirem mais no turno integral? Eu acredito que, quando se traz essa proposta, a gente tem que pensar o que seja uma escola integral. A gente tem algumas realidades já de escola integral no Brasil, aqui em Camaçari, e a gente se pergunta se é válida. Eu conheço algumas pessoas que, de fato, têm uma escola integral. A grande pergunta é, muda-se o que na estrutura? Você dizer que vai botar uma criança na escola integral, de manhã, de tarde. Vou dar um exemplo, tem gente que aqui estuda em escolas especiais, mas lá tem um professor, lá se tem a necessidade de pensar estrutura para aquelas crianças especiais. Então, você falar que vai ter uma escola tempo integral é bom. Se pergunta se vai mudar a estrutura para se pensar uma nova realidade.
E no bloco anterior a professora falou sobre a questão do próprio aumento na mensalidade. É um indicativo? É matemática. Isso aí é como eu estou dizendo, isso é uma questão de matemática. As escolas privadas, elas têm uma despesa para X horas, 4 horas diárias. Ela vai passar a ter uma despesa maior com 7 horas diárias. Consequentemente, a mensalidade. E o que a gente percebe também, a gente vem pensando, né? Com certeza, essa proposta, do jeito que ela está aí, ela vai aumentar, Márcio, ainda mais o fosso das desigualdades entre pobres e ricos nesse país. Porque as escolas privadas, que vão ser também obrigadas a cumprir a medida provisória de reformulação do ensino médio, as grandes, elas vão oferecer as 4 áreas para o aluno fazer a opção de estudo, após este 1 ano e meio de base nacional comum. Elas vão oferecer as maiores. As menores, nem todas as 4. E as públicas, com certeza, só vão oferecer uma. E aquelas profissões mais bem remuneradas, que a sociedade mais privilegia, elas estarão, mais uma vez, na mão daqueles que têm mais poder econômico. Eu não sei se você concorda, Márcio, com essa avaliação. E já vi algumas pessoas falando dessa parte, dizendo que, de fato, o aluno da escola pública vai ter uma grande dificuldade quando chegar esse 1 ano e meio. Ou algumas escolas, a gente sabe que algumas escolas em Salvador têm um prestígio, a escola pública. Aquela ali vai ter uma força. E as outras, vamos dizer, da suburbana, da periferia. Eu trabalhei muito tempo na Valéria e me pergunto, aquelas escolas da Valéria não vai ter chance. Se tiver, no máximo, uma. E as escolas que estão na zona rural, que estão no campo? E quanto à questão do ensino médio, por exemplo, professora, a senhora acha que os alunos eles têm já consciência da importância desse exame? O Enem, no caso. Olha, a gente vem percebendo um movimento nas escolas grandes, até de alunos no primeiro ano do ensino médio, já querendo fazer esse exame. O exame do ensino médio, ele foi criado em 98, né? Ele foi criado em 98. Ele tinha como meta uma avaliação do desempenho dos alunos, uma das metas, né? A avaliação do desempenho dos alunos neste segmento da educação básica. Mas, e aí, com o passar do tempo, essa questão da avaliação do ensino, ela se ampliou. E hoje a gente tem o INEP, que é uma autarquia do governo federal, que faz esse processo de avaliação desde o ensino fundamental, com a Prova Brasil, até o ensino médio, é da responsabilidade dele. E o ensino... Eu queria chamar a atenção, por que eu estou falando isso? Então, a gente tem no Brasil hoje diversas instâncias de avaliação da educação básica. Nós temos no ensino fundamental, de 1º ao 5º ano, e nós temos também no ensino fundamental até o 9º ano, tem o PISA também, que é uma avaliação internacional. E aí as avaliações têm mostrado uma melhoria do desempenho dos alunos na base, no ensino fundamental. Agora tem melhorado um pouco mais do 6º ao 9º ano. Essa melhoria ainda não chegou no ensino médio. Na opinião do senhor, padre, como professor, são justamente o motivo do foco da reforma ser o ensino médio? Primeiramente, de 98, quando começou o Enem, as questões dos PCNs, né? Que se tinha uma visão, que se tinha para melhorar o ensino médio. Depois eu acredito da importância do Enem, uma questão lógica. Todo mundo acha muito difícil o Enem, mas que dificuldade o Enem? O Enem tem um domínio de linguagem e também de raciocínio, não é fácil você fazer o Enem. Antigamente o Enem era 63 questões um dia, hoje são 2 dias e a redação. Então, acredito que a importância do Enem é porque você pode ir ProUni, FIES, Sem Fronteira, Pronatec, SISU. A importância logo é essa também, porque você pode entrar no mercado de trabalho. Então, hoje tem uma importância muito grande o Enem.
A segunda questão é a população. Hoje, esse ano, quase 8 milhões para fazer o Enem. Então, todo mundo sabe que... Meu pai sempre dizia, se você quer crescer, estude. Então, hoje se tem essa máxima. E hoje o Enem é essa porta mais fácil para que você possa ter uma vida tranquila. Então, acredito que os jovens estão acreditando que o Enem pode ser o melhor para o seu futuro na questão do trabalho. De certa forma, o Enem igualou mais as oportunidades, não é? Ele equilibrou, não é igualou, ele equilibrou mais, porque na medida em que você faz essa prova e tem uma determinada pontuação, você recebe, a proposta era essa, né? Você receber bolsas integrais para universidades privadas e tal, né? E além disso, ainda tem a questão, se você tem 18 anos e não fez o segundo, não terminou o segundo grau, você pode ir lá fazer. E também tem uma questão que é prática do Enem. Quando você faz o Enem, você também avalia o ensino das escolas, seja públicas, particulares. Então, também tem como é que está sendo o estudo, o ensino nessas escolas. Então, eu acho que o Enem, e depois, provavelmente, acabe o vestibular. Será somente através do Enem para que você entre na faculdade. No caso, a medida provisória, ela pode interferir, por exemplo, na prova do Enem? Não, é o contrário, tem sido o contrário. A prova do Enem as provas do Enem é que, de certa forma, empurraram para uma reforma. Porque as provas do Enem, elas foram concebidas a partir da elaboração de matrizes de referência, com foco em competências e habilidades, e os currículos das escolas, eles não estavam estruturados desta forma. Então, naturalmente, a prova do Enem, ela não estava correspondendo ao ensino que estava acontecendo, que está acontecendo nas escolas públicas ou privadas, né? Anteriormente já havia um projeto de reforma. O que difere desse novo? Eu acho que acredito, o deputado, ele é até ligado ao PT, né? Que ele começou a fazer essa questão dessa mudança. Eu acho que, primeiramente, a gente sabe como essas questões políticas, né? Se tem um determinado momento que cada grupo cresce, né? Então, isso, na verdade, eu acho que é uma questão mais política. Existe uma questão política para não ter aprovado aquele projeto que tem umas diferenças enormes, né? Que não agredia tanto a sociedade como hoje, mas eu acredito que toda vez que você diz quem fez a emenda, fulano, que tempo, então eu acredito que foi uma questão política. Mas o deputado do PT, eu me esqueci o nome, mas eu vou tentar lembrar, ele que... Reginaldo Lopes. Reginaldo Lopes, isso, ele começa a fazer essa mudança. E a sugestão é dele. Só que existe, então, um entrave. Então, com a medida provisória se fez e mudou muitas coisas. E no caso, professora, o que a senhora acha de diferente dessa primeira proposta? Basicamente assim, é um projeto de lei criado em 2013, é o 6840. É o projeto de lei 6840 foi proposto pelo deputado Reginaldo Lopes, de Minas Gerais, e o relator é o deputado do PDT, o Wilson, alguma coisa, que eu não me lembro. Veja bem, quando o projeto de lei foi proposto, ele foi proposto também com algumas e muitas questões incompatíveis com a realidade. Mas as organizações educacionais, os sindicatos foram em cima, então foram organizadas comissões para discutir, e essas comissões, elas conseguiram suprimir algumas coisas que não estavam de acordo, embora concordassem com essa reforma do ensino médio. Mas a grande diferença é que o projeto de lei 6840 é um projeto que tem mais uma participação popular, tem mais uma participação das organizações, do povo organizado mesmo, né? Agora, em relação ao conteúdo, ainda o tempo está muito pequeno para a gente estabelecer quais são as diferenças. Tem algumas coisas que são comuns, como, por exemplo, organizar o currículo por áreas, é comum. Uhum. Mas essa história de supressão das disciplinas não está proposto no 6840. A questão da base nacional comum em 1 ano e meio não está proposto no 6840, são 3 anos. Né? No caso,
pelo que eu entendi, quanto ao currículo o aluno ele poderá escolher nesses próximos 1 ano e meio que disciplina cursar? Tem algumas Que disciplinas, que áreas ele tem disciplinas que a língua portuguesa ainda vai estar presente em todos os anos. Você pode escolher que área, exatas, né? Mas você vai estar com a língua portuguesa, mas você pode escolher dentro, até curso técnico. Se você estiver fazendo, você pode também escolher, até ter uma visão de que você pode fazer 2 cursos ao mesmo tempo. Você está dentro e você pode escolher um curso técnico. É um pouco complicado, mas você pode escolher. Como está acontecendo na UFBA hoje, você faz as bases, o vestibular, você passa, você faz a disciplina, depois de 2 anos você escolhe que curso, né? Dentro da faculdade da UFBA, que é um curso interdisciplinar que se chama. Então, estão trazendo isso para dentro da escola. Eu acredito que a grande dificuldade disso é pensar o aluno, que possibilidade ele tem para que isso possa acontecer. Primeiramente, se ele tem a oportunidade de descobrir nesse 1 ano e meio a aptidão que ele tem. No ensino médio já tem-se a dúvida de que curso, né, vai se escolher no ensino superior, agora ele vai ter essa dúvida de que área escolher no próprio ensino médio, né? Um jovem de 15 anos, de 16 anos, numa escola pública, do jeito que a escola pública ela está organizada hoje. E outra coisa que nós não falamos aqui hoje ainda, é na PEC 241, que reduz os gastos com saúde e educação durante 20 anos. Como é, da forma como a medida provisória está colocada, aumentar o tempo integral nas escolas e outras questões que aumentam o custo que estão aí, como é que isso vai acontecer? Se essa falta de diálogo com os próprios estudantes seria uma fragilidade da reforma. O que o senhor acha dessa questão? Primeira questão é que se é uma medida provisória, já por si, né, não se teve um questionamento da sociedade, dos alunos, de associações. Então, a primeira coisa que a gente poderia pensar, por que não se esperou um pouco para que pudesse passar e dentro do legislativo pudesse chamar a sociedade, pensar junto? Então, a gente pensa que logo poderia se fazer este caminho. Então, se a sociedade não participou, de fato fica uma lacuna. Então, a gente se pergunta, por que não pensou um pouco mais, chamou a sociedade para pensar? Então, eu acredito que sim, por causa da medida provisória, né? Porque a medida provisória, ela passa por cima da lei, tem a força da lei, mesmo sendo a partir de 120 dias, mas a gente pensa que com essa lacuna, a sociedade não teve a sua participação. Mesmo com essa proposta de reduzir a própria evasão escolar, por exemplo, a gente vê que a proposta ela tem desagradado alunos, como a gente já falou desde o início do programa. Esses também seriam aspectos, na opinião da senhora, dessa fragilidade, dessa falta de discussão, de debate com certeza. A comunidade? A gente tem visto no Brasil inteiro os alunos se levantando contra essa medida provisória. E uma reforma em educação, ela tem que levar um tempo maior de maturidade, de organização. Você não pode mudar. Olha, tem uma outra questão que nós não falamos também aqui. Eles estão propondo a reforma do ensino médio, a questão estrutural, mas a base nacional comum, ou seja, os conteúdos que vão ser estudados pelos alunos, as competências, as habilidades necessárias para que o aluno atinja ao final desse período não estão prontas. Então, você pensou na caixa e você não sabe nem o que é que vai colocar ali dentro dessa caixa. Então, os estudantes estão perdidos. Assim como nós, professores. Olha só, eu trouxe alguns dados aqui que justamente justificam essa questão da reforma, segundo o governo, que seria a estagnação no Índice de Desenvolvimento de Educação Básica desde 2011 e o alarmante número de evasão escolar, que atinge 1,7 milhão de jovens entre 15 e 17 anos. Essa proposta ela já tem sido utilizada em outros países e tem dado certo. Será que não há um mínimo de possibilidade, por exemplo, na opinião do senhor, de que o Brasil dê certo essa reforma? A grande pergunta é por que existe a evasão escolar. Por que um aluno se sente atraente, motivado a ir a uma escola? Então, se você faz todo um projeto novo, mas esse projeto novo, por isso que a participação dos pais, alunos, entidades, seria importante, porque eles seriam comprometidos. Eu desejo uma escola assim, eu gosto de uma escola assim. Então,
Se a gente faz um novo projeto, mas se pais, alunos, entidades e não estão participando, a gente tem que se perguntar como é que o aluno vai se tornar agradável àquela escola e aquela escola ao aluno. Então a gente tem que pensar uma escola que seja agradável para que você possa sair. Imagine em tempo integral, onde você possa ter escola, música, dança, educação artística, onde você possa fazer um exercício. Então a gente se pergunta, se você faz um novo projeto, mas você não pergunta ao aluno como ele quer a escola, eu acho que a evasão escolar vai continuar. Agora, mesmo diante desses dados, será que é o ensino médio mesmo que precisa de uma reformulação, professora? Ninguém está negando a necessidade de melhoria da educação no ensino médio. Ninguém está negando isso. O que nós estamos contestando é a forma como tem sido conduzida. Tem evasão escolar no ensino médio? Tem. A escola que está aí é a escola que os alunos gostam? Não. Mas o que foi proposto também, com certeza os alunos não vão gostar. Você pensar numa escola em tempo integral e não pensar o que é que o aluno vai fazer dentro dessas 7 horas, eu posso lhe dar alguns exemplos aqui mesmo em Camaçari. Tem algumas escolas que são consideradas como escolas em tempo integral, eu conheço, que é a professora, ela é diretora, ela é a merendeira, ela é a faxineira. E não tem nenhum projeto pedagógico que atrai o aluno. O projeto pedagógico é no outro turno o menino ficar de novo fazendo reforço, fazendo os exercícios e fazendo as tarefas da escola. Então, isso não é reforma. Agora, quanto à nota do Enem, é inegável que se abrem muitas portas. Então, qual a importância, padre, como professor, que se orienta aos alunos a se dedicarem enfim, buscarem um conhecimento a mais, além da escola, para se obter uma boa nota? Primeira questão é a gente não seguir o mesmo padrão de antes. Você tinha que decorar, né? Você decorava tudo, então não se trabalha. Se trabalha com compatibilidade de pensamentos segundo a visão moderna. Você precisa ter raciocínio, lógica, né? Isso é muito importante para você. Você vai responder uma prova do Enem, você não ouve lá a questão de 7 de setembro, o que foi que aconteceu no Brasil? Você vê toda uma questão de interpretação. Então, eu acho que literatura, língua portuguesa é muito importante. E também de raciocínio lógico. Aí a gente teria que ensinar as crianças xadrez, aprender com que o raciocínio possa trabalhar. Então, seria uma forma de... Eu fiz natação no Salesiano e lá é tempo integral e participava de uma forma ou de outra. O tempo integral acontecia o seguinte, a partir do Enem. Então, de manhã a aula, das 7 até as 12, depois tinha um intervalo, todo mundo almoçava, descansava. Depois você escolhia uma das disciplinas artísticas. Então, você quer fazer isso. Lá também tem laboratório. Então, você escolhia. Depois, você escolhia um exercício físico, natação, alguma coisa para fazer. E, para o final, você tinha sempre uma questão de confraternização. Porque todo homem precisa de relação. Então, você acabava sempre numa atitude de relação com as pessoas. Então, eu acho que isso é tempo integral. E você começa às 7 da manhã e termina às 5 da tarde. Mas quanto é a mensalidade no Salesiano? R$2.000, né? Então, isso é para quem podia. Não é a realidade de todos. E a senhora, professora, como tem avaliado a empolgação dos alunos na própria sala de aula em relação ao Enem? Já tem visto ânimos assim mais aflorados em relação? Não, os alunos... Então, você fez uma pergunta antes que eu queria complementar também, quando você disse assim, falou para Márcio, que orientação você dá aos alunos que eles estão, né, de certa forma, também motivados para fazer a prova do Enem? Primeiro, os alunos precisam entender como é que essas provas são organizadas. Eles precisam... Hoje a internet é um grande meio de comunicação e essa meninada toda sabe já como... Domina, né? Já domina. Tem um programa do governo federal que foi consolidado durante um bom tempo, são os programas da TV Escola. A TV Escola, ela traz programas muito interessantes para o aluno que vai fazer o Enem. E o Ministério da Educação,
ele também está com alguns programas e provas, simulados para o Enem. Então, é importante que o aluno vá na internet, ele se aproprie da forma como o Enem é organizado, que nem dá tempo direito da gente discutir aqui as matrizes de referência, e que são essas matrizes de referência que norteiam o próprio desempenho, né? E do ensino médio também, elas deram assim, foram inspiradoras, a palavra que eu estava buscando é essa. Elas foram, essas matrizes de referência do Enem, elas foram inspiradoras têm sido inspiradoras para a reforma da Base Nacional Comum do Ensino Médio. E essa renovação se deu em 2009, né? Porque de 98 a 2008 o Enem tinha 63 questões, seguiu o mesmo padrão. De 2009 para cá se pensou raciocínio, lógica, exatamente. E uma nova forma de organização que valorize o pensar, que valorize a argumentação. E o que é que essa proposta, voltando à proposta do ensino médio, está fazendo? Ela está retirando, suprimindo as disciplinas que valorizam o pensar, que valorizam a argumentação, filosofia, sociologia, que são disciplinas que lhe ajudam a fazer uma leitura melhor da realidade, né? Que trabalha e discute com o aluno as questões da atualidade. Que são essas disciplinas que trazem dentro da escola a discussão das temáticas que estão na vida fora dela. A questão, por exemplo, do ensino religioso, como o senhor avaliou essa mudança também na grade curricular? Eu sempre digo que o ensino religioso não é ensino de religião, de nomes, nomenclatura. Se é católica, de doutrina. A religião, a palavra religião é religar, o homem que se liga a Deus. Todo mundo precisa se ligar a Deus, ninguém é autossuficiente. Então, se a gente, dentro de uma escola, a gente começar a pensar, valorizar que você faz parte integrante desse universo, que Deus está dentro de você, e que religar com Deus é sinal de alegria, é felicidade, você pode ser o melhor. Além de a religião também ajudar para equilibrar a sociedade. A religião tem essa força, trazendo amor, trazendo paz. Eu acredito que a gente pode mudar a forma de ensinar a religião. Ela é prioritária. Muitas vezes a gente vê pessoas levando igreja para as classes. Então a gente poderia ter a palavra teologia, estudo sobre Deus. Então a gente poderia levar um estudo sobre Deus às igrejas, né, tendo uma capacidade grande, escolher pessoas que possam trazer essa realidade para as escolas. Né? Voltando à questão do Enem também, seria interessante os alunos reverem até as provas antigas, é um passo interessante, né? Você vê a prova anterior, já dá para ter um embasamento do que você vai enfrentar, né? Mas até as escolas públicas, elas têm feito simulados. Escolas, inclusive, eu trabalho numa escola que ela está localizada numa região, de certa forma, uma região de campo, que é o Alaú Coutinho, e os professores se organizam para fazer simulados com os alunos. Tem, inclusive, no projeto de 2013, a inserção do Enem como um conteúdo obrigatório para ser estudado no período do ensino médio. Algumas pessoas que eu conheço lê até o jornal todos os dias e fica imaginando qual será o tema da redação, o que aconteceu no mundo global. Afeganistão, Iraque, então começa a pensar. E isso ajuda, você conhece o mundo. Então, a gente não sabe, esse ano, qual vai ser o tema da redação, a gente não sabe. Então, a gente acaba lendo de tudo um pouquinho. Se atualizando automaticamente. Isso, você viu que o ano passado, a temática do final do Enem foi a temática de valorização da mulher. Então, ele trouxe uma temática muito interessante, que mexe com a cabeça dos homens, mexe com a cabeça das meninas também, não é? Quer dizer, é a busca do estudante pela atualização, né?
né? É muito interessante. Bom, infelizmente o nosso programa já está chegando ao fim. Eu gostaria de agradecer a participação, a disponibilidade do padre e professor Márcio Menezes, da professora Cádia, e dizer que o programa está sempre de portas abertas para debates produtivos como esse que nós tivemos hoje. Eu deixo um minuto de considerações finais, sintam-se à vontade para fazer suas considerações também, sua conclusão, mas de deixar um recado para o nosso telespectador, principalmente os estudantes e os professores que estão atentos em relação ao assunto. Por favor, professora. Eu queria mais uma vez agradecer à TV Câmara essa oportunidade de discutir com a comunidade de Camaçari, dizer aos alunos que não desistam, que busquem. O Enem está próximo, é agora no dia 5 e 6 de novembro. Vão para a internet, busquem a TV Escola, busquem as questões antigas, como disse Tamara, e boa sorte para vocês. Muito obrigada. Eu queria dizer que o governo, as escolas, os professores pudessem valorizar o que cada aluno traz dentro de si. Os grandes filósofos falam que a gente parece ser uma tábua rosa, rasa, sem nada, e todo mundo coloca sobre nós aquilo que quer, conhecimento, teorias, e na verdade não é. A gente já existe dentro de nós algo potencializado. Queria que cada professor potencializasse o que cada aluno traz dentro de si, e aí pudesse desenvolver, e aí dar a teoria, mas acima de tudo pudesse olhar o que ele traz, a sua história, a sua vida social, econômica, política, para o desenvolvimento ser muito melhor. Muito obrigada mais uma vez pela participação. O debate realmente hoje foi produtivo. Eu particularmente gostei muito, aprendi muito com os professores aqui hoje. Foi uma honra entrevistá-los. Espero que vocês de casa também tenham gostado. E não se esqueça que para a próxima edição do nosso programa, você de casa pode estar sugerindo o tema que vai ser debatido aqui no nosso programa. O nosso e-mail está passando aí na sua tela e a gente fica no aguardo do seu contato. Até a próxima edição.